Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Dani Mauê sobre o livro Bullying, que brincadeira é essa? Dani, prazer te receber aqui no nosso perfil. Eu queria saber inicialmente como é que surgiu o projeto desse livro, né? Esse assunto, que é um assunto que está tão em pauta hoje em dia, quer dizer, por que esse assunto e não outro? Como é que surgiu esse projeto? Legal. Oscar, o prazer é meu estar aqui no Perfil Literário. E, bom, esse livro surgiu de uma proposta da editora Paulus de fazer uma coleção de peças infantos juvenis. Eu já tinha feito outros livros, né? Não é o meu primeiro livro infanto juvenil, e a editora que está nesse projeto já conhecia meu trabalho também. A coleção tem algumas indicações, né, do que é uma rubrica, como que o personagem aparece, qual é a indicação da fala, né, e tem também algumas sugestões de montagem, né, caso a escola, o colégio, queira montar, né, o que pode ser feito, né. Então isso para um primeiro leitor, né, porque se supõe que nessa faixa etária, de repente o leitor ainda não teve contato. Se teve, talvez não tenha tido muito contato, né, com essa estrutura de escrita, né. Então nesse momento é interessante você, como você está mais habituado com conto, crônica, romance, acho que é interessante nesse momento você também dar alguns caminhos aí para ele entender essa estrutura. Não é linear, ele vai acontecendo ao mesmo tempo. Então se eu leio um determinado livro sobre bullying e aquilo ali me inspira alguma coisa, eu escrevo, né? Eu posso escrever uma cena inteira, né? Depois eu vou ver como eu vou utilizar aquilo, mas aquela inspiração que veio daquela leitura, ela já vira alguma coisa, né? Então ela já vira às vezes nascem ali um personagem ou outros personagens, e aí eu já vou fazendo. Depois aquilo pode se transformar, eu posso manter aquilo ou não, aquilo também pode ir para o lixo, né? Mas o processo é mais ou menos esse, e às vezes eu acabo aproveitando muita coisa que surge nesse momento vem um insight, eu acho que aquilo ali pode funcionar, e escrevo e vou deixando lá, vou criando um arquivo, né? Eu lembro que eu estava na cena 3 ou 4, e aí a cena 8, que é a cena... tem uma peça dentro da peça, né? E a cena 8 trabalha com isso, e essa cena veio, e eu escrevi a cena 8. Então eu parei a cena 2 a 3, oitava mais ou menos, e escrevi a cena 8. E ela ficou, ela já veio pronta, meio que pronta, né? E ela ficou, então eu sabia que aquela cena ia ser daquele jeito. Então é um processo, esse processo de criação é muito particular, eu acho. Não, então, como eu te falei, eu fiz 2 inícios de livro que depois eu abandonei. Nesse não tinha metalinguagem, né? Isso aconteceu nesse, né? Foi uma coisa meio natural, a personagem, uma das personagens principais, ela é uma dramaturga, né? E quando ela começa contando a história, ela já chama para essa metalinguagem, né? Também tem uma quebra aí da quarta parede, né? Porque ela sai dessa redoma do palco e começa a contar para o público a história da peça dela, que ela vai mostrar, né? Então, e lá pelo meio então acontece a peça que ela prepara o público para isso, né? Então a metalinguagem acontece lá na cena 8. Nesse momento. Né? Nesse momento aí que é quando se dá realmente a peça dentro da peça. Eu costumo dizer que ele junta 2 pontas, porque eu já tinha outros livros infantos juvenis e tinha também um trabalho meu como dramaturgo, né? Mas eu nunca tinha escrito uma peça infanto juvenil. Então, na verdade, esse livro juntou essas 2 pontas, né? E aí foi uma experiência ótima, que quando a Paula me convidou, eu quis muito fazer, porque foi uma oportunidade que eu vi para exatamente experimentar isso, né? Experimentar uma peça para esse público, né? Infanto juvenil. As minhas outras peças todas são para um público de uma faixa etária maior. Foi um desafio, né? Mexer com isso, mexer com essa linguagem, né? Da dramaturgia
para um público infanto-juvenil. Então vamos ver como vai ser a recepção disso. Eu gosto de ler peças e não necessariamente eu leio em voz alta todas as peças, mas as minhas, as que eu escrevo, assim, eu faço, faz parte desse processo, porque eu quero ver se aquelas palavras, se elas estão, se elas funcionam faladas, se elas funcionam ditas. A palavra, para ser pronunciada, de repente ela pode não funcionar bem ao ser pronunciada. Aí você pode, ou você inverte ela na frase, ou você muda a palavra, né? Então isso você só vai saber se você também fizer esse exercício da leitura em voz alta, que é mais ou menos o que o ator vai fazer. Eu também sempre li muito, desde criança, né? Então isso também acho que foi levando para Você tem uma referência de algum primeiro livro que você lembra, alguma coisa que te marcou? Eu lembro do primeiro livro que eu ganhei, um livro do Érico Veríssimo, O Urso com Música na Barriga. Que é um livro infantil. Legal esse livro. Nossa, faz tempo que eu não ouço ninguém falar dele, é legal esse livro. E é um autor para adulto, né? É um autor para adulto que escreveu para criança, nesse caso. Foi meu primeiro livro que eu lembro. Assim. E depois aí venho ver outros, enfim, Monteiro Lobato também, né? E todos os personagens do Lobato. E teatro especificamente entrou como aí na tua vida? Já de escrever para teatro, em que momento que isso aconteceu? Aí já na fase adulta, 18, 19 anos, que eu já comecei a ver com mais frequência, né? Tinha visto alguma coisa de teatro infanto-juvenil também, mas não com muita frequência, porque aí você precisa que te leve. Então eu tenho Esse projeto de Portugal ele aconteceu paralelamente com esse livro. Eu tenho um grupo chamado Centro de Dramaturgia Contemporânea, um grupo de dramaturgos, e esse grupo existe desde 2006, a gente propôs esse projeto para o MINC, para o Ministério da Cultura, um projeto para acontecer em Portugal especificamente, com um objetivo de aproximar a dramaturgia dos dois países e criar textos inéditos sobre a relação Brasil e Portugal. O resultado saiu no início desse ano, nós fomos para lá em março. Assim que a gente começou a pensar o edital, eu já comecei a pensar também no que poderia ser o meu texto para ser mostrado lá. Então nisso você já vai pensando em personagens, você vai pensando em estrutura, você vai pensando na história que você quer contar, né? E claro que o texto ele se resolveu lá, né? Em Portugal, porque a proposta do projeto também era essa vivência lá, ter essa vivência lá e construir junto com dramaturgos portugueses que participaram da discussão, né, sobre os textos, com atores portugueses que participaram, né, e a gente pôde fazer isso lá em Coimbra, em Lisboa também, mas basicamente em Coimbra. E aí agora vai ter essa segunda etapa aqui no Brasil, que já começou. Foram 7 textos mostrados em Portugal. E aqui no Brasil, então, nós vamos mostrar esses 7 textos, já com uma evolução de texto, né, de lá para cá. Eu parto de uma data específica lá, meados do século XIX, vem até o século XXI. Então, o texto ele trabalha basicamente nessa faixa de tempo. Tem alguns personagens que estão no Brasil, tem alguns personagens que estão em Portugal, só que é um texto que ele não é cronológico, ele mistura essas datas constantemente. O projeto ele foi acolhido lá pelo Teatro Acadêmico Gil Vicente, que é da Universidade de Coimbra, e eles abraçaram o projeto e foi muito bom. E aí a gente pôde experimentar todos os textos lá, e eu particularmente me senti muito beneficiado por poder experimentar, porque é um texto que ele, por ele não ser cronológico, ele não ser linear, ele precisa desse tempo, né? Até para os atores entenderem o texto e propor, para que os atores pudessem propor também, né, formas de encenação. E é muito bom ver esse processo de criação dos atores, porque muitas vezes o teu personagem, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo também, o texto que eu passo para um ator, ele não está muito engessado, né, com algumas rubricas de intenção, por exemplo, né?
tem a fala, né? E aquela intenção o ator vai dar, né? Então, e isso muitas vezes é muito saudável, você vê, porque você estava pensando que o texto ele ia para uma determinada emoção e o ator descobre outra e propõe uma outra coisa e de repente fica muito bom, muito interessante, né? Quer dizer, é claro que se tiver uma outra montagem com novos atores, eles podem propor outras coisas, até parecida com aquela original que você fez, mas aí vai de cada um, né? Agora, quem quiser continuar essa conversa com você, você precisa deixar algum e-mail seu, pessoal, institucional, para o pessoal, né, conversar com você sobre o bullying e também sobre esses outros projetos? Legal. Tem meu e-mail, denio.mv@gmail.com. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Denio Mauê sobre o livro Bullying, Que Brincadeira é Essa? E outros assuntos que surgiram também. Muito obrigado por ter vindo e até o próximo encontro, tá bom? Obrigado, Oscar. Tchau.